Dia 15 de novembro é feriado. Sabe por quê? É o dia da proclamação da República, cara. É o dia que o Brasil deixou de ter um imperador e passou a ter um presidente. E de todos os presidentes que o Brasil já teve, a história desse cara aqui merece ser contada. Trabalhadores do Brasil. Getúlio Dornelles Vargas nasceu em abril de 1883, na cidade de São Borja, que fica lá no Rio Grande do Sul, quase na Argentina. O pai dele lutou na Guerra do Paraguai e o Vargas até tentou uma carreira militar, mas acabou fazendo direito, se formou com honras na faculdade e depois disso a vida política acabou acontecendo para ele. Em 1909 ele é eleito deputado estadual e aí a carreira dele vira o meteoro da paixão. Entre renúncias e reeleições ele ocupou esse cargo até 1923, quando é eleito a deputado federal. Só que o cara não parou por aí. Em 1926 ele é escolhido pelo presidente Washington Luiz para ser o ministro da Fazenda e em 1928 ele é eleito governador do Rio Grande do Sul. E é nesse momento que acontece um dos anos mais sinistros da história do planeta Terra, o ano de 1929. Uma enorme crise financeira aflige vários países do mundo, até nos Estados Unidos, que era a principal nação econômica da época, isso foi sentido, porque todo aquele estilo de vida americano de comprar, de esbanjar, se chocou com o enorme desemprego que aconteceu no país. E isso afetou o Brasil também. Veja bem, na época o Brasil era um baita de um produtor de café, mas em momento que tu tá sem grana, tu deixa de comprar aquilo que é supérfluo. E café é supérfluo, apesar do que muitos dizem. A crise se alastrou e o único país que passou ileso por isso foi a União Soviética, que não dependia do mercado alheio. O que acontecia na política brasileira dessa época era conhecida como política do café com leite, onde mineiros e paulistas revezavam no controle da nação, elegendo sempre um presidente mineiro, depois um presidente paulista. Um mineiro, um paulista, um mineiro, um paulista. E os principais interesses eram sempre dos ricos e poderosos desses dois estados. Se essa política ainda acontecesse, aquele velho do quero café, certamente não teria dado aquele chilique. Foi em 1929 que essa política começou a mudar. O presidente Washington Luiz, ele não era nem paulista nem mineiro. Ele era carioca, só que ele era conhecido por ser o mais paulista dos cariocas. O problema é que a própria elite dessa época começou a discordar de muita coisa que vinha acontecendo no governo do cara. Pra tu ter uma ideia, até tiro ele tomou, diz que da própria amante. E a coisa fica pior ainda quando ele vai nomear o seu sucessor, que deveria ser um mineiro, mas ele nomeia um paulista. O que deixou os mineiros ainda mais irados. Irado de raivoso, não irado de massa. Massa de irado, não massa de pastel, macarrão, sei lá. Veja bem, quando Washington Luiz foi eleito, ele era o único candidato legal e ganhou com mais de 90% dos votos. Lembrando que nessa época o voto era muito fácil de ser fraudado. Quando ele indica o Júlio Prestes, um paulista, para ser o seu sucessor, uma aliança entre mineiros, gaúchos e paraibanos é formada, chamada de Aliança Liberal. E várias oposições estaduais, inclusive paulistas, participaram desse movimento. E nas eleições de 1930 a gente tem um grande embate entre Júlio Prestes, o candidato do presidente, e Getúlio Vargas, o candidato da oposição. O Getúlio perde. Toma aí um spoiler na tua cara, seu otário. O Júlio ganha a eleição, mas ele nunca viria colocar a faixa presidencial. A gente sabe que a quantidade de fraude que teve nessa eleição foi gigante, e não só do lado do Prestes. Os dois lados fraudaram muito nessa eleição. O candidato a vice do Getúlio era um paraibano chamado João Pessoa, e o cara foi assassinado. E aí os gaúchos vão à loucura. Ah não, fraudar a eleição tudo bem. Não reconhecer o mandato de uns deputados tá tudo certo. Mas matar o candidato a vice aí já é demais. O João Pessoa era o principal político paraibano e a capital da Paraíba se chama João Pessoa em homenagem a ele. E o pior é que o assassinato do cara nem teve motivos políticos. Mas foi a fagulha que faltava. Para vocês terem uma ideia, nessa época, o Antônio Carlos, que era o governador de Minas Gerais, chegou a dizer a seguinte frase: façamos a revolução antes que o povo a faça. E que revolução seria essa? A Revolução de 1930. Pô, eu tinha um charuto lá em cima pra falar essa parte aqui. Vai com o charuto na boca ficar bom? Cara, subindo no quarto ele tá enrolado num negócio dourado. Se não tiver embaixo da TV, ele tá nos DVD ali pertinho.
Porra. É fininho. That's what she said. Acho que ficou melhor. Não, acho que do lado. Achei? Não sei se é assim. No começo tava melhor. Achei? Uhum. Vargas coloca o charuto na boca e parte de trem para Itararé, que fica na fronteira entre São Paulo e Paraná. Lá haveria uma grande batalha entre as tropas revolucionárias de Getúlio Vargas e as tropas federais. Seria essa a maior batalha do Brasil. Só que ela acabou não acontecendo. O Washington Luiz foi deposto, cara. Tiraram ele do poder e mandaram ele embora. Foi montado então um governo provisório e no comando estaria quem? Getúlio Vargas. Nesse mesmo trem, indo para o Rio de Janeiro, o Vargas parou em São Paulo e foi ovacionado pela população. 1,60 m de pura testosterona revolucionária. Começa aí um governo provisório que tem Getúlio Vargas como presidente. O Getúlio rasga a Constituição e cria os Ministérios do Trabalho, Indústria e Comércio e também da Saúde e Educação. Não só isso, ele fechou o Congresso e nomeou lideranças para os estados. A maioria delas gente que participou do movimento tenentista de 1922. E esse foi o fim da República Velha, que vinha acontecendo desde 1889, quando Deodoro da Fonseca foi o primeiro presidente do Brasil. Mas tu acha que os ricos cafeicultores paulistas iam deixar isso passar batido? Esse governo provisório ainda não tinha uma Constituição e também não tinha um presidente eleito. Aquela oligarquia que antes controlava o Brasil queria o poder de volta e lutou por isso. Outros paulistas também começaram a demonstrar sua insatisfação, o que nos leva ao dia 23 de maio de 1932, quando 4 caras tentam invadir a sede da Liga Revolucionária, que era uma apoiadora da Revolução de 30, e os 4 são mortos a tiros. Ali se criou o movimento MMDC, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, os 4 gurizões que morreram. A partir daí os paulistas ficaram putos da vida e no dia 9 de julho começa a Revolução Constitucionalista de 1932. Essa revolução teve característica de guerra civil e um montão de paulistas se recrutou para lutar contra o governo de Getúlio Vargas, que fez o quê? Chamou quase o dobro de tropas e mostrou um lado que ele até então não tinha mostrado. Foram 3 meses de confronto e o número de mortos varia entre 1.000 e 2.000. Os paulistas fizeram um montão de propaganda, chamaram os civis para lutar, recolher ouro da população para juntar uma grana, mas não deu. As tropas do Getúlio cagaram os paulistas de pau que se renderam no comecinho de outubro daquele ano. Bah, vou te cagar de pau. Essa Constituição até que é boa, mas lá em Poa, muito melhor. A partir de 1933, algumas mudanças começaram a acontecer. Se formou uma Assembleia Constituinte e em 1934 o Brasil já tinha uma nova Constituição. Rolou inclusive uma eleição indireta que elegeu, adivinha quem? Getúlio Vargas. Nesse ponto da história, é interessante a gente ver quem é que estava no cenário político mundial. Hitler na Alemanha, Mussolini na Itália, Salazar em Portugal, Franco na Espanha e Stalin na União Soviética. Tu acha que o Brasil ia ficar de fora disso aí? Em 1937 começa um período chamado Estado Novo, e esse nome engana as pessoas, porque é bonito, inovador, com ares de transformação, só que foi um dos períodos mais obscuros da história do Brasil. Existia uma figura política chamada Luiz Carlos Prestes, já deve ter ouvido falar na Coluna Prestes ou então na Intentona Comunista. Em 1935 teve a tal da Intentona Comunista, que foi uma tentativa de golpe que visava derrubar o governo do Getúlio e colocar o Luiz Carlos Prestes como líder de uma nação comunista. Não deu certo. O Prestes foi preso, um monte de gente teve seus direitos políticos cassados e um montão de líder sindicalista tomou uma camaçada de pau. Inclusive, a mulher do Prestes, a Olga Benário, judia, comunista e foragida da justiça alemã, que estava grávida na época, foi capturada e entregada para os nazistas. Entregue para os nazistas, cara. Ela foi recebida pela Gestapo e colocada num campo de concentração, onde ela morreu em 1942. Sim, o Getúlio entregou a Olga pro Hitler. Porra, Getúlio! Para piorar esse ranço comunista, aconteceu um negócio chamado Plano Cohen.
Era um documento maligno, tenebroso, cruel, ardiloso, com planos de novos golpes comunistas para tomar o poder no Brasil. Só que foi descoberto e levado para o alto escalão do governo. Esse plano ele chegou a ser lido na íntegra na Voz do Brasil, aquele programa de rádio que tu sempre desliga o rádio quando começa. Só que esse documento foi feito pelos próprios militares, cara, para que se pensasse que uma nova revolução comunista ameaçava o Brasil. E essa foi a justificativa para que o Getúlio instaurasse a sua mais bárbara, cruel, atroz, sicária ditadura. O Vargas fechou o Congresso Nacional e elaborou uma nova Constituição, que foi conhecida como a Polaca, porque ela imitava uma Constituição polonesa que era conhecida por ser linha dura. Essa Constituição aboliu os partidos políticos do Brasil. O Departamento de Imprensa e Propaganda começou a censurar os meios de comunicação e também a controlar toda a propaganda nacional. Nas palavras do próprio Getúlio, se instaurou um governo forte, de paz, de justiça e de trabalho. Um governo de autoridade liberto de todas as peias da democracia liberal, que foi inspirada pela Constituição de 1934. O Getúlio declarou que a democracia era um perigo, que ameaçava a pátria e subvertia a hierarquia. Se estima que nessa época 30 mil pessoas tenham sido torturadas pelo Tribunal de Segurança Nacional, que tinha como principal objetivo manter intactos os interesses da nação. Vários políticos e jornalistas foram presos nessa época, inclusive o Graciliano Ramos. Tá ligado aquele livro Vidas Secas, que te obrigaram a ler no ensino médio? Tentaram, pelo menos? Então, foi ele que escreveu. E depois que ele morreu, em 1953, foi publicado o livro Memórias do Cárcere, onde ele mostra como era uma prisão do Getúlio nessa época. Enquanto o Brasil estava nessa fase, o resto do mundo não estava diferente não. Em 1939 tinha começado a Segunda Guerra Mundial e em 1941 os Estados Unidos entraram nela. E aí o Vargas ficou numa sinuca de bico, porque tanto os Estados Unidos quanto a Alemanha eram grandes parceiros comerciais do Brasil. Já tinha filial do Partido Nazista no Brasil desde 1928, em Timbó, em Santa Catarina. E tanto Góes Monteiro quanto Eurico Gaspar Dutra, que eram aliados do Vargas desde a Revolução de 30, já tinham deixado claro o seu desejo de se unir à Alemanha nazista. Foi só em 1942 que se cortou definitivamente os laços comerciais com a Alemanha, o que levou a Alemanha a atacar alguns navios brasileiros e o que levou o Brasil a declarar guerra contra a Alemanha. O Brasil foi decisivo na guerra e teve uma atuação muito importante na Itália. Tem um montão de história de soldado brasileiro que foi herói por lá. Estados Unidos ficou feliz da vida com isso, construiu uma base militar no Nordeste brasileiro e financiou a usina siderúrgica de Volta Redonda. E assim iniciou uma fase industrial muito importante para a economia brasileira. Essa é a parada do Vargas. O cara era um ditador? Era, mas ele tinha uma manha, uma malemolência, um jeito político de lidar com as coisas que fazia o cara conseguir ser amado pela população mesmo assim. O cara conseguiu até fazer um jogo político entre americanos e nazistas, cara. Ele endereçava os discursos dele para os trabalhadores do Brasil. Era uma nova forma de se falar com o povo. E dessa maneira, o cara conseguiu ser amado pelo povo, mesmo sendo um tirano. Trabalhadores do Brasil. Pô, ficou boa a tua imitação, cara. Veja bem, em 1943 o cara fez uma maravilha na consolidação das leis do trabalho. A jornada de trabalho passou a ser de 8 horas, o trabalho das mulheres, dos menores, o trabalho noturno ganharam regulamentações, a previdência ganhou mais benefício e teve mais um montão de coisa. Esse tipo de medida agradava o povão, ele conseguia ao mesmo tempo ser um facínora e ser amado. Chega o ano de 1945... e a guerra acaba. Os soldados brasileiros retornam como heróis, muitos deram a sua vida pelos ideais dos aliados. E aí acontece um fator social que é impressionante. Se percebeu que o soldado brasileiro foi mandado para a Europa para lutar contra uma ditadura opressora. E esse mesmo soldado voltou para ser oprimido por um ditador no Brasil. Não fazia sentido apoiar o que acontecia no Brasil e lutar contra regimes similares na Europa. No começo de 1945, quando a guerra ainda estava rolando, foi debatida a ideia de uma nova eleição e alguns partidos políticos até foram criados. Até a anistia foi cedida a alguns presos políticos, inclusive o Luiz Carlos Prestes, que provavelmente é o cara que mais odeia o Vargas na história do mundo.
Só que aí, veja bem, o Vargas chegou à presidência em 1930 através de um golpe. Em 1934 foi uma eleição indireta. Em 1937, quando ia ter uma eleição, ele arquitetou o tal do Plano Cohen. Tu acha que não ia ter mais uma tramóia do Vargas vindo aí? Os caras não quiseram pagar pra ver. Em outubro de 1945, militares e liberais conseguem. Eles tiram Getúlio Vargas do poder. Foram não sei quantas tentativas, mas enfim, Getúlio Vargas deixou de ocupar o cargo que ele estava ocupando desde 1930. Dessa maneira, ele volta para São Borja e Eurico Gaspar Dutra, seu antigo aliado, é eleito novo presidente do Brasil. Só que o Vargas não ficou parado na política não. Ele atuou como senador pelo estado do Rio Grande do Sul, mas arquitetou seu maior momento político. Tem relatos que dizem que o Vargas apoiou a candidatura do Eurico Gaspar Dutra e depois que o cara ganhou, ele desdenhou do amigo. Assim, o Vargas virou uma oposição sinistra do governo do cara. Dessa maneira, Getúlio Vargas começa a planejar o seu retorno. Let's make Brazil great again. Esse era o slogan. Não, mentira. Não era isso não. Getúlio mito! Era o que eles falavam. Não, mentira, eles também não falavam isso não. Só que o Vargas se candidatou a presidente e ganhou por eleição direta. Foi um retorno triunfal nos braços do povo. A essa altura, em 1951, já conheciam bem o Getúlio, e a oposição que o cara enfrentou talvez tenha sido a mais feroz que já existiu. É aqui que a gente fala de um cara chamado Carlos Lacerda. Vai dar uma rebatida aqui, que infernizou a vida do Getúlio, na TV, no rádio e no jornal. O Lacerda começou a carreira política dele como um baita aliado do Luiz Carlos Prestes, um comunista de primeira. E ele volta a ser relevante depois quando ele trabalha na imprensa ligada à UDN, que era o principal partido da direita conservadora do Brasil. Aí a gente pode tirar duas conclusões do Lacerda. Ou o cara mudou suas convicções de um extremo por outro, por uma grande desilusão ideológica, ou então o cara só gostava de incomodar mesmo. Teve um livro póstumo dele que foi publicado a seguinte frase: não gosto de política, gosto do poder. Muita polêmica começa a rondar esse governo do Vargas. Ele criou uma política de nacionalização do petróleo, que culminou com a criação da Petrobras. O que acontece é que acusam o Vargas de permitir que empresas estrangeiras coloquem a mão nessa grana do petróleo. E mais coisa aconteceu. Entrou em cena o João Goulart, aquele cara que em 1964 viria a ser deposto e começaria então o governo militar no Brasil. O João Goulart estava no Ministério do Trabalho e dobrou o valor do salário mínimo. Foi a alegria do trabalhador brasileiro e o desespero do empresário. Tanto que o João não ficou muito tempo nessa pasta. A quantidade de denúncia de corrupção no governo do cara era enorme e até processo de impeachment aconteceu. Mas ele ainda estava se mantendo firme. Foi aí que o Gregório Fortunato pensou: agora eu se consagro. O cara era o principal cupincha do Getúlio Vargas. Tu sabe o que é cupincha? Já assistiu aqui. Ele era o chefe da guarda do Getúlio e decidiu matar o Lacerda. E essa talvez tenha sido a pior ideia do mundo, porque o cara nem teve competência para ir lá e matar. Ele contratou 2 pistoleiros que atiraram no pé do Lacerda. Só que mataram o cara que fazia a guarda dele. E aí o que tá feito, tá feito. Para piorar, o falecido era da aeronáutica e foi instaurado um inquérito militar. Chegaram até o Fortunato e caíram de pau em cima do Getúlio. Mas foi o Getúlio que mandou o Fortunato fazer isso? Diz que não. Por mais que o Getúlio quisesse mesmo matar o Lacerda, isso seria um baita de um tiro no pé. Tiro desse, né, que acertaram o pé do Lacerda no caso. Getúlio podia ser a mãe do rico, o pai do pobre, só que a moral dele começou a ficar baixa. Começaram a chamar ele de protetor dos ladrões e protetor dos assassinos. Ele foi isolado politicamente e chegou o momento em que tanto os militares quanto o Congresso exigiram a renúncia dele. E é aí que ele solta uma das suas frases mais famosas: só morto sairei do catete. E foi assim que ele saiu. Foi no dia 24 de agosto de 1954 que o Getúlio Vargas deixou de existir. Ele atirou contra o próprio peito e causou comoção geral na nação. A carta testamento dele é uma obra-prima e ele não podia ter escolhido frase melhor para encerrar ela. Serenamente dou o primeiro passo no caminho da eternidade e saio da vida para entrar na história. O suicídio dele consegue então adiar um golpe militar que só viria a acontecer 10 anos depois, no governo do João Goulart, em 1964. O velório do cara foi um dos mais tristes que se tem notícia, com relato de gente passando mal, desespero e gritaria. O Brasil parou para ficar de luto pelo Getúlio.
E por mais que os militares e políticos quisessem a queda dele, o povo não deixou que a morte dele fosse em vão. Em 1955, uma nova eleição no Brasil acontece e um baita aliado do Vargas é eleito, Juscelino Kubitschek. O Kubitschek conseguiu colocar em prática várias ideias que já vinham do governo do Vargas e teve um governo bem inovador para sua época. Todo mundo conhece a frase 50 anos em 5. O legado do Vargas está presente no Brasil até hoje, principalmente quando a gente fala no direito do trabalhador. E talvez seja por isso que até hoje tanta gente fala que esse foi o melhor presidente que o Brasil já teve.